Audiolivro produzido pelo canal Filósofos Malditos. Ajude nosso projeto a crescer, se inscrevendo em nosso canal. Você também pode baixar o PDF do livro nos comentários do vídeo. Livro Clitofonte. Autor Platão. Sócrates e Clitofonte, filho de Aristonímos, acabam de nos informar que, discutindo com Lísias, criticavas as conversas e discursos de Sócrates, enquanto não poupavas elogios à instrução de Trasímaco. Clitofonte, e quem te disse isso, Sócrates, explicou mal os argumentos que troquei com Lísias sobre ti. Pois se é verdade que não te elogiei em relação a algumas coisas, houve outras em relação às quais fui elogioso. E como é claro que me censuras, mesmo se finge indiferença, tenho o maior prazer em repetir-te, eu próprio, esses argumentos, e visto que acontece estarmos sós os dois, de maneira que fiquem menos inclinado a pensar que tenho má opinião de ti. Pois, provavelmente não ouviste a verdade, o que explica que estejas a ser mais duro comigo do que se impõe. Portanto, se me deres permissão para falar francamente, gostaria de o fazer, explicando o que disse. Sócrates, seria pouco gracioso da minha parte negar submeter-me quando procuras prestar-me um serviço. Pois se ficar a conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, aplicar-me-ei a cultivar os primeiros e a libertar-me dos segundos, na medida das minhas forças. Clitofonte, e ouve-me, então. Quando estava contigo, Sócrates, fiquei muitas vezes espantado com o que ouvia. Parecias-me ter discursos mais magníficos que qualquer outro ser humano, como um deus aparecendo numa máquina em palco, quando arengavas aos seres humanos declamando: Para onde ides, seres humanos? Ignorais que não fazeis nada do que deveis, vós cuja única preocupação é a de amontoar riquezas. Quanto aos vossos filhos, a quem transmitireis essas riquezas, não vos preocupais sobre se saberão utilizá-las no respeito da justiça. Nem para eles buscais mestres que lhes ensinem a justiça, e se a justiça é fruto do estudo, ou, se é fruto do treino e da prática, gente que os exercite e os treine adequadamente. De resto, nem sequer começastes por ter cuidado convosco próprios. Mas quando se vê que vós e os vossos filhos aprenderam adequadamente as letras, a música e a ginástica, e o que aos vossos olhos constitui a educação completa na excelência, e sem por isso serdes menos perversos no que respeita ao uso das riquezas, por que razão não desprezais a atual maneira de educar e não buscais mestres que ponham termo a esta falta de cultura? E no entanto é realmente por causa dessa negligência e desta indiferença, e não por falta de harmonia ao manter o passo de acordo com a lira que, os homens se batem uns contra os outros, irmão contra irmão, cidade contra cidade, em conflitos sem medida e sem harmonia, infligindo e sofrendo na guerra os piores horrores. Vós pretendeis que não é pela falta de educação nem pela ignorância, mas de livre vontade, que os injustos cometem a injustiça. Ao mesmo tempo, ousais dizer que a injustiça é uma desgraça e um mal detestado pelos deuses. Como pode então alguém, de livre vontade, escolher um mal assim? É porque são vencidos pelos prazeres, respondeis vós. Mas não é a derrota involuntária, se a vitória é voluntária? Portanto, o argumento demonstra que a injustiça não é cometida de bom grado e é um dever prestar-lhe mais cuidado do que se faz atualmente, dever pessoal de cada homem e dever público de todas as cidades. Quando, Sócrates, te ouço pronunciar estas coisas que tantas vezes te ouvi, muito as admiro e louvo-te até aos céus. E também quanto tiras consequências dizendo, daqueles que exercitam os seus corpos, sem se preocuparem com a sua alma, têm uma conduta do mesmo gênero, pois negligenciam a parte que deve dirigir e cuidam só daquela que está feita para ser dirigida. E também quando afirmam que aquele que não se sabe servir de um instrumento, mais vale não que não se sirva dele.
Pois se alguém não sabe fazer uso dos seus olhos, dos seus ouvidos, e do seu corpo em geral, mais lhe valerá não ouvir, não ver e não fazer nenhum uso do seu corpo. O mesmo acontece no domínio da arte. Quem não se sabe servir da sua lira também não sabe servir-se da do seu vizinho, e quem não se sabe servir da lira dos outros também não se sabe servir da sua, e nem de qualquer outro instrumento ou objeto que possua. Os teus discursos concluem também de maneira graciosa, assim. Aquele que não sabe fazer uso da sua alma faria melhor em deixar essa alma tranquila e não viver do que levar uma vida e agir apenas por impulso. E se houvesse necessidade de viver, mais vale a tal homem passar a vida como escravo do que como homem livre, confiando a direção do seu pensamento a outro que tem aprendido a arte de pilotar os homens, como se da direção de um navio se tratasse, arte a que tu, Sócrates, chamas muitas vezes política, dizendo que esta mesma arte é a de julgar e a da justiça. Pois bem, estes argumentos e muitos outros do mesmo gênero, numerosos e proferidos com tanta eloquência, que defendem que a virtude pode ensinar-se e que devemos preocupar-nos antes de mais conosco próprios, quase nunca os contradisse nem creio vir a fazê-lo no futuro. Acredito que constituem excelentes exortações, que nos colocam na direção certa e que verdadeiramente nos despertam da nossa letargia. Estava portanto ávido de ouvir o que viria em seguida. Num primeiro momento, Sócrates, abstive-me de te colocar questões a ti, dirigi-me antes aos teus companheiros, aos que partilhavam as tuas aspirações, ou camaradas, qualquer que seja o nome que use para classificar aqueles que contigo se relacionam. Interroguei em primeiro lugar aquele que tinhas em mais alta estima, perguntando-lhe qual seria a sequência dos teus argumentos e apresentei o caso um pouco ao teu estilo. Ó homens eminentes, disse-lhes eu, de que maneira convém interpretar a exortação à excelência que nos dirige Sócrates? Como se não houvesse nada mais, fosse impossível prosseguir mais adiante e captar o assunto completamente. Será esta a nossa tarefa na vida, exortar aqueles que ainda não foram exortados para que, por sua vez, estes exortem outros? Ou devemos, uma vez que concordamos no que um ser humano deve fazer, continuar a perguntar a Sócrates e uns aos outros, qual o próximo passo? Como devemos começar o estudo da justiça? Que dizer? É como se alguém nos exortasse a prestar os nossos cuidados em relação ao corpo, vendo que, como as crianças, não temos noção de que existem coisas como a ginástica e a medicina, e portanto nos censurasse, dizendo que é lamentável prestar todos os cuidados ao trigo, à cevada e aos vinhos e às outras coisas que nos esforçamos por adquirir por causa do corpo, sem descobrir nenhuma arte ou artifício para o corpo em si mesmo, para que este se torne o melhor possível, e embora tais artes existam. Ora, se questionamos mais a pessoa que assim nos exortasse, dizendo: "E a que artes te referes?" Este provavelmente responderia que eram a ginástica e a medicina. No assunto a que nos referimos, qual diremos que é a arte relacionada com a excelência da alma? É necessária uma resposta. Aquele que tinha a mais formidável reputação respondeu-me que esta arte era aquela, disse ele, sobre a qual ouvi Sócrates falar, não outra senão a própria justiça. Ao que eu disse, e não me digas apenas o seu nome, vê o assunto desta maneira. Disse seguramente que é uma arte da medicina, e os seus objetivos são dois: continuar a produzir mais médicos além dos existentes, e produzir a saúde. Destes, o último não é já a arte mas o resultado da arte, arte que tanto ensina como é ensinada, resultado a que chamamos saúde. E também em relação à carpintaria, da mesma maneira, a casa e a própria carpintaria, uma é o resultado, a outra o ensinamento. Vamos presumir que a justiça, de maneira análoga, produz homens justos, como acontece nas outras artes em relação aos seus praticantes. Mas o que dizemos que é outra coisa,
o resultado que o homem justo é capaz de produzir? Diz-me. O mesmo respondeu-me que era o que é benéfico, outro disse o que é recto, outro ainda o que é útil, ainda outro o vantajoso. Ao que respondi, mas então estes mesmos termos não se aplicam a cada uma das outras artes? Agir corretamente, fazer o que é proveitoso, benéfico, e assim por diante. Quanto ao que essas coisas referem, contudo, cada arte especifica o que é a sua preocupação própria. Por exemplo, a carpintaria declara o que está bem fazer, o que é apropriado fazer, o que é útil para fazer instrumentos de madeira, e que são produtos diferentes da arte em si mesma. Trata, pois, os assuntos da justiça desta mesma maneira. Por fim, Sócrates, um dos vossos camaradas, que tinha a reputação de falar de maneira mais conseguida, respondeu-me que o resultado peculiar da justiça, e que não é partilhado por mais nenhuma das outras artes, era produzir a amizade nas cidades. Depois de continuar a interrogá-lo, afirmou que a amizade era sempre um bem e nunca um mal, ou mais quanto ao que referimos com o mesmo nome, a amizade das crianças e das bestas, foi levado a admitir que relações deste gênero eram mais vezes prejudiciais do que boas. Para evitar as consequências desta afirmação, declarou que tais relações não eram de todo amizades e que aqueles que assim lhe chamavam, faziam mal àquilo que era real e verdadeiramente, a amizade era claramente a concórdia. Perguntado sobre se por concórdia queria significar concórdia de opinião ou de conhecimento, descartou a concórdia de opinião. Pois existem necessariamente entre os seres humanos muitas e prejudiciais opiniões partilhadas, enquanto que concordou que a amizade era globalmente um bem e o resultado da justiça. Manteve, portanto, que na concórdia sucedia o mesmo e era conhecimento e não opinião. Ora, quando chegamos a este ponto na argumentação, desorientados, os que assistiam foram capazes de o chamar à pedra e declarar que o argumento tinha feito um círculo até chegar ao ponto de onde tinha partido. A medicina também, disseram eles, é uma espécie de concórdia, como são todas as artes, e estas são capazes de dizer aquilo a que respeitam. Mas quanto à justiça e concórdia de que falas, estamos longe de o conseguir e é tudo menos claro qual seja o seu resultado. Por fim, Sócrates, fiz-te a ti próprio estas perguntas e disseste-me que é próprio da justiça fazer mal aos inimigos e fazer bem aos amigos. Mais tarde, contudo, revelou-se que o homem justo não prejudica ninguém, pois em todos os assuntos age para benefício de todos. Depois de suportar o desapontamento, não apenas uma vez ou duas, mas durante longo tempo, desisti de procurar uma resposta. Pois tinha acabado por convencer-me que exortar a virtude todos os seres humanos é o que fazes melhor, mas só há duas hipóteses. Só és capaz disso, mas não de mais? Também pode acontecer nas outras artes, como no caso do homem que não sendo piloto se pode aplicar a louvar a arte, por ter grande valor para os seres humanos, e assim igualmente nas outras artes. Alguns poderiam talvez fazer-te esta mesma acusação no que respeita à justiça, em que apenas porque fazes bem o seu elogio não és mais conhecedor da justiça. Não que essa seja a minha posição, mas só há duas hipóteses, ou não sabes, ou não queres partilhar comigo o conhecimento. E é por isso, suponho, que continuo a ir ter com Trasímaco e com quem puder, pois estou desorientado. Se, no entanto, agora finalmente estás pronto a deixar de me fazer estes discursos e exortações, como se tendo me exortado em relação à ginástica que o corpo não deve negligenciar, continuasses o discurso da exortação declarando que espécie de natureza tem o meu corpo e que espécie de tratamento necessita, e que tal seja feito no presente caso. Supõe que Clitofonte concorda que é ridículo preocupar-se com outras coisas e descuidar a sua alma, por causa da qual trabalhamos nas outras coisas.
E supõe agora também todas as outras coisas que se seguem a estas e que recitei desta maneira, e sobre as quais já discorri. Faz como te peço agora, de modo que a Lísias e aos outros não te elogie de certa maneira e te critique de outras. Pois mantenho, Sócrates, que vales tudo para um ser humano que não recebeu exortação, mas para aquele que já recebeu exortação, és antes um obstáculo no caminho da excelência e da felicidade.